E a palavra diz lá no livro de Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10, fala a respeito da visão da escada de Jacó. A história de Jacó todo mundo conhece. Jacó, ele foi um homem usurpador, conhecido como aproveitador, porque ele se aproveitou que o irmão estava fora e tomou o direito de primogenitura do irmão. Na realidade eu não vejo assim. Eu vejo que o irmão não valorizou aquilo que tinha. Aí por um prato de lentilhas ele acabou vendendo o seu direito de primogenitura, como muitos aqui. Às vezes muitos não valorizam aquilo que Deus tem para realizar na vida deles, e pelo fato de não conseguir esperar, troca as bênçãos de Deus por qualquer coisa do mundo lá fora. A primeira perseguição, a primeira tribulação já é o suficiente para a pessoa meter o pé e ir para o mundo lá fora, e beber, e fumar, e a justificativa dela é sempre a mesma, né? Não, é que eu não recebi aquilo que eu queria, que estava demorando, é que Deus não fez do jeito que eu queria. E não é assim. Deus, ele vai fazer, como eu disse, no momento certo. Então Jacó foi e de uma certa forma trocou com o seu irmão o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Às vezes a gente perde coisas grandes, maravilhosas que Deus tem para realizar nas nossas vidas, por coisas tão insignificantes, tão supérfluas, tão pequenas. E foi o que Esaú fez. Ele se revoltou, e a palavra diz que ele começou a perseguir Jacó, e ele queria matar Jacó. Então Jacó ele foge, e a palavra diz lá no versículo 10 que partiu por Jacó a Bérseba e foi a Harã. Ele partiu pois de Bérseba e ele foi parar lá em Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava onde? Lá no céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse lá no topo: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus do teu pai Isaque. Esta terra que estás deitado, darei ela a ti, e toda a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e a estender-se-á até o ocidente, e até o oriente, e ao norte e ao sul, e a ti e a tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde queres que fores, e farei de ti uma grande nação, porque não te deixarei, e nem te desampararei. Acordando pois Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: tão terrível é esse lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta da onde? Esta é a porta dos céus. Pai, que nessa noite o Senhor possa tirar toda a distração desse homem. Tira a distração, tira a perturbação, a inquietação. Não deixe Satanás roubar a atenção desse homem, dessa mulher, porque se existe algo que é importante em uma reunião, é a tua palavra, é a tua voz falando conosco. Ela consegue mudar o nosso destino, ela consegue abrir portas. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então que nessa noite nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Então veja, doença não significa final, ponto final de história de ninguém. Ah, fulano está doente, fulano está com câncer, está com tumor,
fulano está com infecção. Não, doença nunca foi final de história, nunca foi ponto final. Um relacionamento conturbado, brigas, contendas, desavença também nunca foi ponto final de histórias. Você fechar sua empresa, você perder o seu trabalho, você ficar endividados, nunca foi ponto final para Deus. Quando Satanás ele coloca um ponto final na sua vida, Jesus ele vem, coloca uma vírgula e continua escrevendo a sua história, porque é assim que o nosso Deus ele age. O nosso Deus ele age nos momentos difíceis, nos momentos de caos. Existem N histórias na Bíblia que homens estavam à beira da morte, mas clamaram esse Deus e eles foram socorridos. Homens que estavam no fundo do poço e clamaram esse Deus, e Deus tirou esses homens do fundo de poço. Homens que estavam na cova dos leões, prestes a serem devorados por leões, clamaram a Deus. Deus foi, fechou a boca dos leões e salvou aqueles homens. Homens que estavam onde? Na fornalha de fogo, e Deus vai e livra aqueles homens da fornalha de fogo. Então você está vivendo de repente um momento propício de você conhecer a manifestação do poder de Deus na sua vida. Veja, às vezes é necessário que você desça no fundo do poço, passe por tudo aquilo que você está passando, para que você possa despertar, lembrar as suas origens, da onde você saiu, e voltar para os braços do Senhor. Porque se Deus ele não permite que coisas estranhas venham acontecer na sua vida, você nunca vai se aproximar de Deus novamente. E se aproximar de Deus não é somente uma questão de trazer um alívio, um conforto ou uma solução para os nossos problemas. Se aproximar de Deus também implica a nossa salvação, porque bem-aventurados são aqueles que quando Jesus voltar, encontrá-los trabalhando na presença de Deus. Então às vezes Deus ele permite momentos difíceis na nossa vida, para que a gente venha ver que a nossa estrutura é pó, barro, cinza, lodo, reconhecer a nossa insignificância e venhamos nos aproximar dele. Mas deserto nunca foi problemas para Deus. Ventos, tufões, terremotos, maremotos nunca foi problema para Deus. Deus lá no deserto, o que ele faz? Ele multiplica pães e peixes. De 2 peixinhos e 5 pães, ele consegue alimentar uma multidão. Em um casamento, acabou o vinho. Não significa o fim da festa. Ele vai e abençoa aquelas talhas de água, e aquelas talhas de água se tornam o quê? Se torna vinho. Agora o interessante, eu estava até explicando para os irmãos esses dias, que é meramente impossível essa fusão acontecer. É meramente impossível. Para que isso viesse a acontecer, seria necessário a radiação de 200 ou de 200 milhões de estrelas com a mesma potência do Sol, para criar essa reação química de transformar a água em vinho. E duraria aproximadamente um dia todo. Mas Jesus ele chega, abençoa, em questão de segundos ele transforma água em vinho. Aí por aí você vê que para Deus não é impossível em todas as suas promessas, em tudo aquilo que você pede. Então Deus ele nunca teve problema com geografia, com matemática, com cenário, com deserto. Deus nunca teve problemas com gigante, nunca teve problemas. Me mostra qual foi a batalha que Deus ele perdeu. Ele nunca perdeu batalha nenhuma. Os seus problemas não são diferentes daqueles problemas que ele já enfrentou, que ele já deu livramento. Então naquele momento Jacó, ele estava passando pelo pior momento da vida dele. O irmão perseguindo ele. Ele sai de casa fugido, sem nada, com uma mão na frente e a outra atrás, sem eira, sem beira, sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir. E ele pega uma pedra e coloca por travesseiro. Você já imaginou você dormir em cima de uma pedra, colocar uma pedra, fazer dessa pedra o seu travesseiro? Mas aquelas pessoas que confiam em Deus, até dormindo em pedras, elas conseguem sonhar. Não importa o cenário que você está vivendo, a circunstância,
a situação, a geografia, a matemática. Se você acredita em Deus, Deus, Ele consegue fazer você sonhar. Aliás, quando você confia em Deus, acredita em Deus, você não olha para o cenário, você não olha para a circunstância, você olha para Jesus. E se você olhar para Jesus, você consegue sonhar. Porque afinal de contas, você tem que sonhar. Você não pode perder as esperanças. Quem é que deixa de sonhar? Aquelas pessoas que perdem a esperança, já não acredita mais em nada, perde o foco, o rumo, a direção. Então elas fincam estacas dentro da casa delas e não quer sair. Elas constroem casas no deserto e começam a habitar ali, achando que elas nunca mais vão sair daquele deserto. Mas deserto não é lugar de moradia. Desertos são lugares de passagem. Entenda, você só está passando por um momento difícil, você só está passando por um deserto, mas Jesus, Ele pode tirar você desse deserto. Ele pode trazer um novo. Então aquele momento era um momento que Jacó estava passando por um deserto, dormindo com a cabeça em cima de uma pedra. Mas mesmo com a cabeça naquela pedra, ele conseguiu sonhar. E quais foram os sonhos de Jacó? Ele via uma escada na terra até o céu. Lá no topo, Deus estava lá, e os anjos subiam e desciam por aquela escada. E lá no topo da escada, Deus olhava para ele e dizia assim: olha, eu sou contigo. Eu sou contigo. Em outras palavras, começa a subir a escada, porque eu estou aqui, ó. Sai do lugar que você está, sai da zona de conforto, sai da procrastinação, começa a subir a escada. Porque não existe também você ser abençoado se você não acordar, se você não despertar, e se você não ter no seu coração o desejo, a vontade de querer escalar essa escada para chegar aonde você precisa chegar. Então ele olha e ele fica admirado com aquele cenário. E uma das coisas que me deixa impactado é que lá no versículo 16, a palavra diz que depois que ele viu essas coisas deslumbrantes, ele acorda do seu sono e disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. A pior coisa que existe é você estar em um lugar e não acreditar e não saber que Deus está ali naquele lugar. E eu digo para você nessa noite: se você não acredita que Deus está aqui nesse lugar, procure uma outra igreja. Existem tantas igrejas por aí, existe mais de 1 milhão de religião, cada um prega uma coisa. Aliás, eu até peço para você se concentrar aqui ou em qualquer outra igreja, porque não fique pensando você que igreja é tudo no mesmo jeito, porque não é do mesmo jeito. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas aqui a gente não invoca e não chama o nome de Jeová. Aqui é Jesus. Por quê? Porque nós somos inteligentes o bastante para ter estudado, ter analisado, investigado e descobrido que o nome de Jeová é um nome artificialmente composto. Os homens inventaram esse nome. Esse nome nunca existiu no Velho Testamento, nunca existiu. Aí hoje você vem em música, vem em igreja, vem em um monte de lugares, aclama o nome de Jeová. Continua clamando o nome de Jeová para você ver se a sua vida vai mudar. Porque o nome é Jesus. O nome é Jesus. Jesus, Jesus. O nome é Jesus. O nome que tem poder sobre céus e sobre terra. Mas se você é aquele andarilho, aquele crente ambulante que não para em igreja nenhuma, em cada igreja você vai aprender uma doutrina, em cada igreja você vai aprender um lugar, uma coisa. Aí você vai chegar aqui com a mente toda bolada. A nossa profecia aqui é a palavra. A nossa revelação aqui é a palavra. Não é xiricanta, doriana, e eis que te digo, porque muitos enganadores surgiram com essa tese de xiricanta, xirianda, e eis que te digo, o rolo está desenrolando sobre a sua vida. Então se você crê nessas coisas, vai buscar essas coisas. Mas aqui o único profeta que nós acreditamos é Jesus. A única palavra que nós acreditamos é a palavra de Jesus. A única profecia, a única revelação é a revelação de Cristo Jesus. Então quando Jacó, ele desperta de manhã cedo, ele vê aquela glória.
Deus lá no final da escada, os anjos subindo e descendo, ele diz: não, Deus verdadeiramente está nesse lugar, e ele consagra aquele lugar, ele edifica aquele lugar como sendo a casa de Deus. É aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou ser abençoado, é aqui que Deus vai abrir as janelas do céu, é aqui que Deus vai derramar sobre a minha vida a bênção sem medidas. E Jacó fica ali naquele lugar, porque como eu disse para você, não adianta você ficar pulando de galho em galho, atrás de guru, atrás de homens que vão mudar a sua vida, porque homens não vão mudar a sua vida, igreja não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o seu posicionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus. É isso que muda a sua vida. Então Jacó, ele acorda de manhã e diz: você achou aquele versículo lá, Raio? Coloca lá naquele versículo, João capítulo 17, versículo 9. Não, você vai achar que eu estou falando abobrinha aqui, ó. João 17, coloca no 9. Olha só, você não precisa ir muito longe não. 17, 9 diz assim, ó: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então Jesus roga não por aqueles que estão no mundo lá fora. Se você é aquela pessoa que não quer nada com Deus, quer viver uma vida louca, doida no mundo lá fora, fia, esquece, mano. Jesus rogam por aqueles que são seus, aqueles que estão com Ele. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Coloca naquela versão lá, Rai, aquela que mais se aproxima. Colocou? Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estarão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome. Meu Deus, se você não entender isso, você tem que estudar geografia, matemática, ciência, português. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu o nome que me... protege-os em teu nome, o nome que me deste. Qual é o nome de Deus? Qual é o nome de Deus? Qual é o nome de Deus? É Jesus. O nome é Jesus. Protege-os em teu nome, o nome que me destes. Algumas versões dizem assim, olha: o mesmo nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Olha o versículo: enquanto eu estava com eles, eu os protegi, os guardavas no teu, ou no nome que me deste, e nenhum deles se perdeu. Algumas versões, depois que você procura no YouTube, diz assim, olha: quando eu estava no mundo, eu os protegia no mesmo nome que me deste, no teu nome, no nome que tu me deste, porque Jesus herdou o nome do Pai. Então você vai entrar em parafuso, porque você vai ver a gente aqui só clamando o nome de Jesus, só invocando Jesus. Você não vai ver a gente aqui rodopiando, serandiando para lá, para cá. Não, você vai estranhar. Você não vai ver a gente falando em línguas estranhas. Por quê, bicho? Porque a palavra diz: se você fala em língua estranha, tem que ter intérprete. Se você não tiver intérprete, então fale você e Deus na sua casa. Você está me entendendo? Aí você vai achar que a gente está fora do espírito, somos hereges. Então a primeira coisa que você tem que fazer é entender. Jacó, ele acreditou e entendeu que Deus estava naquele lugar. Quando você acredita que Deus está em um lugar, você busca, você confia.
Você sabe que você está amparado, protegido, guardado, amparado pelo poder do Espírito Santo. Aí no versículo 18 diz assim: então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e clamou o nome daquele lugar, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz, mas ele mudou até o nome da cidade. Ele colocou o nome daquela cidade de Betel, porque foi ali que ele viu Deus, porque foi ali que Deus falou com ele. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e me fizer voltar em paz para a casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o quê? Certamente te darei o dízimo. Então, quando você está num lugar que você acredita que a presença de Deus está ali, você não tem medo, meu. Você pode ser jogado na fornalha de fogo, na cova dos leões. Você pode passar por diversos tipos de processo, porque para nós chegarmos aonde nós queremos, vai haver processo. Nós vamos passar por momentos difíceis. O que acontece hoje é que os crentes, eles não querem sofrer. Eles querem chegar na igreja, o bispo impor as mãos sobre o alto da cabeça deles, eles serem curados e ir embora. Mas não é isso que acontece com todo mundo. Os 10 leprosos, eles tiveram que ir caminhando até o sacerdote. Vai caminhando, vai caminhando. E na medida que eles iam caminhando até o sacerdote, sem perceberem, eles foram totalmente purificados. Naamã, leproso, chegou também para o profeta. O profeta olhou para ele e falou assim: ó, vai dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Ah, mas eu achei que eu ia chegar aqui, ia botar a mão na minha cabeça e invocar o nome do Deus dele, eu ficaria purificado. Não. Vai dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E às vezes Deus, ele faz questão de que aquilo que a gente quer demore um pouco, sabe para quê? Para que você venha ter familiaridade com Ele. Muitos querem suas mãos, mas aqueles que querem os seus pés. É como eu digo, o que você quer de Deus? Você quer as suas mãos? Ou você quer os seus pés? O que você quer de Deus? Você quer somente migalhas? Ou você quer habitar com Ele? Porque eu tenho procurado explicar para a igreja que Jesus, Ele não quer somente passar na sua vida. Não. Ele não quer ser somente uma prateleira na sua vida, que quando você sente uma dor de barriga, quando você tem um problema, você vai lá, pega o remédio, toma, fica bom, aí já volta para a desgraceira lá fora. Não, Deus, Ele quer habitar em você. O Espírito Santo, Ele quer morar em você. Ele quer fazer parte da sua vida, principalmente porque Ele sabe que os dias maus, eles são inevitáveis. Se você hoje está passando por problemas, pode ter certeza que amanhã outros problemas virão, porque é isso que faz o homem amadurecer e a mulher amadurecer. Amanhã, quando você olhar para suas cicatrizes, para suas marcas, de 2 a 1, ou você vai olhar para suas marcas como sendo marcas de derrotas, ou como sendo marcas de vitória. Você vai poder olhar e dizer assim: ó, isso daqui eu passei por isso daqui, mas Deus estava comigo, Deus me livrou. Ó, tá vendo essa outra cicatriz aqui, ó? O diabo quase acabou comigo, mas ele não acabou comigo, porque eu estava habitando no esconderijo do Altíssimo. Será que você vai ter histórias? Marcas são histórias, cicatrizes são histórias que ficam registrados nas nossas vidas, que ficam marcados aqui, ó, no nosso corpo, para nós testemunharmos de Cristo Jesus, para nós mostrarmos o quanto Deus é bom, o quanto Deus é grande. É necessário marcas. Perdão. É
necessário cicatrizes. Quanto mais cicatrizes, mais forte você demonstra ser. Quanto mais cicatrizes, mais você mostra que Deus, Ele está na sua vida. Pessoas que não têm cicatrizes, não têm história. Então as cicatrizes são importantes, sim. Deus, Ele permite que você venha sentir dor. Deus, Ele permite que você venha ser marcado. Ele só não permite que você venha ser derrotado. Mas Ele permite sim que você traga marcas. Assim como Jesus tem marcas, Ele permite que você também venha ter marcas.